Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula de hoje falarei sobre o comando Data Paste Screen. Data Paste Screen. Podemos pronunciar da seguinte maneira, Data Paste Screen, certo? Então, Data Paste Screen é um comando que cola um conteúdo previamente copiado, né, no caso o conteúdo textual, né, previamente copiado de uma janela de alguma aplicação do Windows, de algum aplicativo, desde que esse aplicativo esteja em primeiro plano na tela, ou seja, que a janela desse aplicativo esteja à frente de todas as outras, né? Visível à frente de todas as outras, certo? Então, primeiro o conteúdo tem que ser copiado por um outro comando que eu já mostrarei aqui, inclusive tem vídeos, né, onde eu falo dessas operações. Esse comando ele cola, né? Esse aqui, o Data Paste Screen, ele cola o conteúdo que foi copiado por um outro comando, né? Basicamente, esse comando executa a ação colar, que é padrão no sistema Windows, né? Todos nós utilizamos as ações, executamos as ações de copiar e colar conteúdo de texto quando estamos trabalhando no computador, tá certo? Então isso é relativo à ação de colar algum texto que foi previamente copiado. Tá? É ação colar, na verdade, ok? Então eu já tenho aqui um algoritmo preparado para explicar o funcionamento desse comando, né? Mas esse comando tem que funcionar em conjunto com outros comandos, tá certo? Como eu já disse. Então eu reduzirei aqui o tamanho da minha fonte, né? Aqui eu tenho um algoritmo já pré-definido aqui, tá certo? Olha só, esse texto, muito bem, já tenho aqui, ó, veja que eu tenho um programinha aqui, tá certo? E eu explicarei cada bloco de comando desse programa, tá? Então, vamos lá. O prog pause segue aqui, o que ele faz? Ele pausa a execução do programa por, por alguns segundos, né? No caso aqui, eu estou pedindo para que ele faça uma pausa de 5 segundos antes de iniciar o programa, na verdade. É bem ao iniciar, né? Antes de iniciar o processamento, ele pausará 5 segundos, só depois ele continuará a execução do programa com os demais comandos, tá certo? Então ele pausa, inicialmente ele pausa, 5 segundos depois. Ele executa o comando Data Select Screen. O que faz esse comando Data Select Screen? Seleciona todo o conteúdo de texto, né, que estiver disponível numa janela, tá? De um aplicativo aqui que estiver na tela, tá certo? Ele seleciona todo o texto, né? E depois nós temos o comando Data Copy Screen. O comando Data Copy Screen faz o quê? Copia o texto que foi selecionado. Então, selecionou o texto da tela, né, de qualquer aplicativo que estiver em primeiro plano no sistema, como eu já disse, que a janela, desde que a janela desse aplicativo esteja à frente das outras, né, aí ele copia. Então, ele seleciona, copia todo o texto para a memória do computador, para a memória do Windows, né, ele copia isso para a área de transferência do Windows, mais precisamente. Tá? Aí depois aqui eu tenho um bloco de uma mensagem, né, um comando mens. Eu uso o comando mens aqui para mostrar uma mensagem na tela para o usuário. Ele mostrará uma mensagem, a seguinte mensagem: olha, por favor, alterne para a janela do bloco de notas agora, né? Aguarde 5 segundos, certo? Então ele pede para que alterne, né, depois que ele copia o texto, ele está pedindo para que o usuário vá para uma janela do bloco de notas, que eu deixarei previamente aberta aqui para testar esse programa. Depois que o usuário alternou, então, para a janela do bloco de notas, que está sendo solicitado aqui, é o aplicativo do Windows, ele vai pausar mais 5 segundos aqui. Ó. Ele usa novamente o comando prog pause segue e aguarda 5 segundos. Provavelmente isso é para dar um tempo, né, para que o usuário possa alternar para a janela do aplicativo que ele está solicitando. No caso, o bloco de notas, tá certo? É para dar um tempo para o usuário, né? E por último, ele executa o comando Data Paste Screen, que é o comando que é o tema dessa aula, tá certo? E esse comando fará o quê? Ele irá colar, né? Ele colará o conteúdo que foi selecionado e copiado no bloco de notas, na janela do bloco de notas, tá certo? Aí, dessa maneira, nós saberemos que ele realmente copiou o conteúdo da página, certo? É isso que ele faz, tá? Então, por isso que eu disse que esse comando Data Paste Screen, ele funciona em conjunto com outros comandos, né? Esses dois outros comandos aqui em cima, ó, veja, que onde eu estou com o mouse aqui, né? O Data Select Screen e o Data Copy Screen são irmãos, né? Deste comando Data Paste Screen, eles funcionam juntos, né? Então esses três comandos, eles reproduzem a ação básica de um usuário do sistema Windows, que são as ações básicas, né? Que o usuário usa o tempo todo, né, executa o tempo todo para trabalhar com dados, né, entre aplicativos, né, ou mesmo num editor de textos ou numa planilha de cálculo, muitas vezes, que são as ações de selecionar, copiar, né, e colar, tá certo? Então seleciona, copia
e cola, tá? É isso, ok? Agora, esse programa aqui, o que ele está fazendo, na verdade? Agora, falando especificamente desse programa, desse algoritmo que eu preparei aqui, né? O que ele está fazendo? Ele está dando um tempo, na verdade, para que o usuário, aqui no começo, né? Ele dá 5 segundos para que o usuário alterne para a janela a partir da qual ele quer copiar dados, né? Copiar os dados, ele queira copiar os dados. Depois ele seleciona o conteúdo, ele copia, aí ele mostra uma mensagem para o usuário alternar para o bloco de notas, para uma outra janela, para que aí ele possa colar o conteúdo que foi copiado, né? Que é a saída dele. É para aí nós saberemos que ele funcionou, que ele realmente capturou algum tipo de informação em alguma janela, tá certo? Mas depois que ele mostra essa mensagem, faz essa solicitação para o usuário alternar, né, para o aplicativo do bloco de notas, ele ainda faz uma pausa de 5 segundos aqui, mas como eu já disse, é uma precaução, né? Porque se ele dá a mensagem para o usuário confirma a mensagem e ele não espera pelo menos algum tempo aqui, o usuário não terá tempo, muitas vezes, de alternar para o aplicativo, né? Não dá tempo. Né? Então precisa de um tempo aí para o usuário poder executar a sua ação, tá certo? Então, por isso temos aqui uns 5 segundos, né? Com esse comando prog pausa segue, temos aqui 5 segundos de espera para que o usuário possa ir para a janela do bloco de notas e só então é que ele vai colar, como eu já disse, o conteúdo lá no aplicativo, no bloco de notas, tá certo? Vamos ver se funciona esse programa aqui? Para isso eu preciso preparar, né, o cenário de execução aqui, o nosso cenário de teste. Eu preciso primeiro, eu vou até o web browser aqui, encontrarei um site na internet aqui, eu posso encontrar aqui um site de tecnologia, existe um que eu uso muito que é o Tecmundo aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui o endereço. Temos mensagens aparecendo aqui. Então vamos ver, o Tecmundo é um site de notícias de tecnologia, né? Então está aqui, ó. É um site que tem várias notícias aqui sobre tecnologia, ele tem bastante conteúdo textual, né? Então pode ver, todo esse texto aqui poderá ser copiado, né? Por este robô que eu estou testando agora aqui, por esse algoritmo, né? Que nós testaremos aqui, tá certo? Fora isso, retornando lá para o código, então eu tenho já a janela do aplicativo a partir da qual eu quero selecionar e copiar dados, né? Que na verdade eu copiarei de um site, que é aquele site lá, Tecmundo, eu copiarei os dados da página daquele site. Poderia ser um documento do Word, poderia ser uma planilha do Excel, poderia ser uma tela de um outro programa qualquer que contivesse dados a serem copiados, tá? Não precisa ser exatamente a janela do web browser. Ele copia esses comandos aqui, né? O select screen, o data copy screen e o data paste screen, eles atuam, né, a partir de qualquer janela de aplicativo, né? Para copiar dados, copiar texto. Tá? Para capturar, na verdade, né? Os três funcionando em conjunto, esses comandos eles constituem uma ação de captura de dados, na verdade, de uma janela de aplicativo, tá certo? Bem, retomando aqui o nosso cenário de testes, então eu já tenho aqui a fonte dos meus dados, eu tentarei obter a partir daqui, né, desse site, copiaremos o texto, todo o conteúdo textual dessa página, né? Falta agora o bloco de notas, né? Ele está dizendo aqui para mim, ele tem uma mensagem que ele mostrará aqui para mim durante o processamento. Aqui, por favor, né, alterne para a janela do bloco de notas, né? Então eu faria o seguinte, abrirei uma outra janela aqui do bloco de notas, porque eu já tenho uma aberta, mas eu uso para outra coisa aqui. Eu abrirei uma janela do bloco de notas, aqui, ó, para que nós depois possamos copiar o texto, colar o texto copiado aqui, né? Certo? Olha aqui, ó. É isso, eu maximizei a janela, deixaria a janela maximizada, essa é a janela do bloco de notas, que será o resultado final do nosso processamento aqui. Tá? Os dados serão colados aqui no bloco de notas, os dados copiados, né, dessa página aqui, dessa página web, serão colados nessa janela do bloco de notas aqui, que eu deixarei aberta. Né? E isso será feito pelo comando data paste screen. Aqui, ó, ele colará o conteúdo que foi copiado, né? Depois na janela do bloco de notas que eu deixei aqui preparado, tá certo? Então, para isso ele me dá os 5 segundos, como eu já disse, ele aguarda 5 segundos para que eu possa alternar para a janela do bloco de notas, né? Ok? Então vamos lá, vamos fazer um teste com esse programa. Eu clicarei aqui no botão executar, no meu canto superior direito aqui do editor de códigos, né? Clicarei aqui. Após confirmar a mensagem de início de execução aqui do programa, eu rapidamente alternarei para a janela do web browser, tá? Naquela página lá de notícias, tá certo? Para que o robô copie os dados de lá. Vamos ver?
Confirmo, alternarei para a página, estou aqui na página do site, vamos aguardar então. Olha, veja que ele já copiou, né? Ele já copiou o conteúdo, provavelmente, e aí ele mostrou uma mensagem aqui para mim, que é aquela mensagem que nós esperávamos, não é? Olha só, por favor, alterne para a janela do bloco de notas agora. Aguarde 5 segundos, né? Então, eu alternarei para a janela do bloco de notas, que eu deixei maximizado, e nós aguardaremos 5 segundos para que ele possa colar o conteúdo lá. Então, o conteúdo que ele copiou, né, daquela página da web, provavelmente ele colará no bloco de notas para nós. Vamos ver se isso funciona? Vamos ver se funcionará, na verdade? Confirmarei essa mensagem e imediatamente irei para o bloco de notas. Vamos ver. Muito bem, vamos aguardar até que ele cole o conteúdo aqui. Bom, ele colou, veja que ele colou um conteúdo, mas não foi o conteúdo que nós esperávamos, não é? Ele colou aqui um comando, prog, pause e segue, isso significa que não funcionou. Alguma coisa saiu errada, né? Eu estou achando que ele não selecionou o conteúdo dessa página por algum motivo. Então veremos por que ele não selecionou. Eu acho que essa página aqui não permite que o conteúdo seja selecionado. É isso que eu estou observando aqui. Parece que essa página não permite que o conteúdo seja selecionado, tá? Então, existem situações que o robô não consegue, na verdade, copiar o conteúdo, tá certo? Eu acho que é por isso que ele não copiou o conteúdo da página. Essa página aqui, ela tenta se proteger, né? Eles não querem que os usuários copiem o texto da página, tá? Já que é uma página de notícias, eles estão protegendo as informações, as notícias deles, tá certo? Então, não temos como copiar. Então, o que eu faria aqui é o seguinte, acessaria um outro site que permita isso. Talvez um site de notícias, né, genéricas. Deixa-me ver aqui. Acessaria um site, um portal de notícias aqui, chamado ig.com.br. Vamos ver se eu consigo. Veja aqui. Aqui temos esse site, eu acredito que ele permite copiar o conteúdo da tela, da página. Veremos. Vamos ver. Temos aqui uma página de notícia, né? Deixa eu pressionar aqui a combinação de teclas Ctrl A. Ele permite. Veja que eu mesmo selecionei o conteúdo da página e ele permitiu. Agora acho que funcionará. Então o nosso robô aqui, o nosso programinha, não conseguiu copiar o conteúdo, né, da página, porque a página estava bloqueada. A página daquele site não permitia aqui cópia do conteúdo. Tá? É uma página protegida, né, que não dá. Então o robô não conseguiu copiar o texto. Mas desse site aqui, provavelmente ele conseguirá, porque o site libera a cópia do conteúdo, né? Esse portal de notícias aqui. Veremos se funciona então. Vamos testar mais uma vez o nosso programa. Testarei mais uma vez aqui. Clicarei no botão executar no canto superior direito. Após confirmar a mensagem, alternarei para a página do web browser, lá no portal de notícias, né? Veremos então. Vamos aguardar que ele copie o conteúdo dessa vez. Veja que eu acho que ele copiou, porque eu percebi o texto sendo selecionado, né? E aqui ele já me deu uma mensagem, veja. Mostrou aquela mensagem que nós esperávamos. Olha, por favor, alterne para a janela do bloco de notas agora, né? Aguarde 5 segundos. Então farei o que ele está pedindo. Alternarei para o bloco de notas e aguardaremos até que ele copie o conteúdo da página. Vamos ver. Que ele copie, não, me desculpe. Até que ele cole, né, o conteúdo da página, lá no bloco de notas. Veremos então. Alternei, vamos aguardar agora e veremos se agora funciona. Veja que funcionou. Tá? Perceba que ele copiou aqui para mim o conteúdo do site. Veja, olha só. Veja que nós temos muito texto aqui, muito conteúdo textual. Provavelmente é da página do portal. Olha, veja que é mesmo, porque é IG o nome do portal, né? Então, se eu for lá, nós sabemos que aqui, ó, o nome do portal é... Olha, veja que está selecionado. Ele selecionou mesmo o conteúdo, veja. Não fui eu que selecionei esse conteúdo, né? Veja que o portal é o IG, né? E realmente nós temos aqui o texto no bloco de notas, várias referências ao portal, e provavelmente então ele copiou realmente o conteúdo todo. Olha, são notícias sobre vacina, né? Sobre a pandemia, sobre muitas outras coisas aqui. Temos aqui notícias copiadas, né? Daquela página, tá certo? Então perceba que o robô dessa vez funcionou, tá? Então ele copiou desse site, porque esse site permite cópia do conteúdo, né? Tá certo? Então funcionou. É para isso então que serve, né, o comando data paste screen. Ele cola o conteúdo. Essa ação de colar o conteúdo aqui, que foi executada, né? Essa ação final aqui, desse conteúdo que foi colado aqui no bloco de notas, foi executada diretamente por esse comando aqui, ó, data paste screen. Né? Então foi ele que colou o conteúdo lá pra gente, tá certo? Então foi selecionado lá na página, o conteúdo foi copiado, né, pelo comando data copy screen, e depois por fim foi colado pelo comando data paste screen no bloco de notas, tá certo?
Podemos fazer muitos outros algoritmos, existem muitas possibilidades de aplicação, né? Existem muitas possibilidades de aplicação com esses comandos aqui. Tá? Pode-se construir aplicações diversas utilizando essas combinações de comandos, né? Que na verdade são comandos que constituem um mecanismo interessante de captura de dados na tela do computador, simulando sempre o comportamento do usuário, né? Como se fosse o usuário capturando os dados, né? Tá certo? Com ações simples, né? Interativas, né? Que um usuário geralmente executa no seu dia a dia, né? Durante o trabalho, ok? É isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, tá? Acesse o canal da Inteligência Computacional no YouTube e procure por mais comandos da linguagem AI Scripter, né, para conhecer melhor essa linguagem, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, então.